eu acho que é menos de onde ele veio e mais aquele cara que tem uma curiosidade nata, assim, e uma... Acho que a combinação de curiosidade com uma... eu não diria nem que é humildade, porque eu já vi caras que não são humildes com um mindset parecido, que é do tipo... eu preciso saber o que eu não sei. E às vezes você não precisa ser necessariamente humilde para isso. E essa coisa do eu preciso saber o que eu não sei é muito importante, é muito relevante. E aí o cara entende que tudo pode ser recurso para ele. E quando ele olha para a gente, gosta do relacionamento, entende que a gente pode ser um recurso para descoberta, aí é mega legal. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro e esse é mais um episódio do Venture, o podcast da Fisher e da Snack que conta a evolução do ecossistema de startups no Brasil. Hoje a gente conversou com ela, que foi uma das primeiras investidoras de VC no Brasil, a Laura Constantini, ela cofundadora da Astela, junto com o Edson, que também já esteve aqui com a gente. E o papo foi muito legal, porque a Laura conta como ela acabou nesse mundo de investidora de VC, nesse universo. Também as diferenças que eles viam de investir em startups lá atrás, o perfil do empreendedor lá atrás, e como evoluiu nas últimas 2 décadas, basicamente. A Astela foi fundada ali em 2008. A gente falou também de perspectiva para os próximos anos, o que ela busca num empreendedor na hora de investir, como foram os primeiros anos ali da Astela, que também foi uma startup de certo modo. Então ela fala tudo que eles passaram ali para conseguir chegar a ser a gestora de sucesso que eles são hoje, e também como isso afeta a vida pessoal. Antes de começar o episódio, queria agradecer aos nossos apoiadores, a Mínima e a Verônica, que estão com a gente nessa temporada inteira, e falar para você que todos os episódios dessa temporada estão lá em snack.co/venture e também nas redes sociais da Snack, inclusive esse com o Edson que eu comentei. Tá muito legal para quem se interessa pelo ecossistema e para quem se interessa por Venture Capital, vale a pena ouvir até o final e, espero que vocês gostem. Pessoal, hoje, mais um episódio com a Laura. Laura, muito obrigado por ter aceitado participar aqui desse nosso projeto. Eu vou começar. Cara, conta pra gente um pouco da sua carreira, como que você chegou até aqui? Primeiro de tudo, muito legal estar aqui com vocês. As conversas são sempre boas, então vamos lá. Eu me formei em administração, meio que, assim, durante uma boa parte da minha vida eu fui por exclusão. Todo administrador, né? Não tinha mais remota ideia do que eu queria fazer e meio que parei em administração. Tinha um rigor na minha família, na minha casa, que tinha que ser uma faculdade boa. Não importasse quanto tempo você precisasse para passar, mas tinha que ser algo bom. E aí eu falei, então vou fazer administração, entrei na GV, e aí você também por exclusão. Basicamente, tinha duas vertentes. Ou se fazia marketing ou se fazia finanças. E eu não gostava de marketing. E aí, fui para finanças. E aí, eu fui depois trabalhar em banco. Comecei como research no Santander. O banco não tinha nada a ver com o que é o Santander hoje. Era um banco pequenininho na casa ali naquele prédio da Casa das Rosas, na Avenida Paulista, e eles estavam criando a área de research no Brasil. E eu fui trabalhar com um analista que era gringo, em consumo. Aí esse cara gringo que estava no Brasil, ajudei ele, fizemos a cobertura inicial das empresas, daí ele quis voltar para Nova York. E aquela coisa, não quero perder produtividade e tal. Eu fiquei um tempo lá com ele em Nova York, foi uma experiência super legal. E quando eu voltei, o Santander já não era o que era atrás, assim, impressionante como em pouco tempo o banco comprou tantas outras coisas que a gente daí já tinha comprado. Eu tô tentando lembrar qual que era o banco que ele tinha comprado, porque daí já era lá no Largo 13, um escritório
horizontal, assim, muito grande. E já tinha um pouco de varejo e tal. Era tudo muito diferente. O research já era bem maior. Que ano que era isso, mais ou menos? Então, isso era um pouquinho antes de eu ir pro Garantia, que eu fui em 98, então devia ser 97. Outro mundo. Porque logo depois, assim, eu aí não me achei naquele lugar e tal. Falei, bom, e aí eu acabei fazendo processo no Garantia. O banco já tinha sido comprado pelo Credit Suisse, mas como eles iam assumir a área de research, eles estavam expandindo o time para fazer a cobertura dos outros países. E foi nisso que eu entrei ainda em consumo, mais próximo lá da privatização da Telebrás e tal. E não só, né, da privatização da Telebrás, mas como os outros sistemas de telecomunicação na América Latina. Eles estavam com uma demanda muito grande, fui para a Telecom. E foi aí que só para depois não faltar o pedaço, eu conheci o Edson, meu sócio, hoje na Stella. Ele estava na Lucent, que era provedora de rede, e putz, a gente não tinha mais remota ideia do que eram as escolhas de tecnologia de cada uma das operadoras. A gente só sabia que elas eram importantes, não só por causa de CAPEX, mas porque tinha alguma coisa ali que ia determinar no uso, mais dados, menos dados, mais voz, mais cobertura mais ampla, mais menos profunda. Tipo, quando eu falo, cara, como é que eu faço para entender tudo isso? E o Edson surgiu com super boa vontade e com as perguntas e com tudo, e a gente começou a conversar e pedir ajuda e tal, e aí do outro lado também, depois eu fui saber que ele queria entender como é que a gente fazia, mas assim, para mim, ele só estava me ajudando. E aí a gente foi trocando e tal. Aí depois, depois de um tempo no Garantia, eu voltei para o Santander. Aí já como analista sênior no banco, e fiquei lá por mais um tempo. Quando o Edson tinha saído da Lucent, a gente continuou conversando, ele tinha saído da Lucent e foi para uma boutique de M&A. Num momento pós-privatização, onde era esperado que houvesse uma consolidação do setor. E aí ele foi para essa boutique e eu já tinha bastante tempo de research, assim, entre Santander, Garantia, Santander de novo e tal. Acho que eu já tinha tipo uns 10 anos, assim, ou talvez um pouco menos, acho que 10 anos foi uns 12. E eu já estava cansada, porque viajava muito, era sempre a mesma coisa, e uma responsabilidade gigantesca de recomendar compra, venda de ações com informações muito, muito rasas, né, das empresas, que era o que elas reportavam. Aí já pensando no que fazer, o Edson foi para a Cicerone, e eu falei, bom, faz sentido, porque eu tinha aqui duas alternativas. Ou ia para o buy side, para fazer a parte de gestão, né? Ou a parte mais transacional, M&A. E quando ele falou que também estavam expandindo o time na Cicerone, eu falei, beleza e tal. E aí já tinha nas conversas a ideia de se criar um braço de participações, que na época eu pelo menos entendia que era muito mais algo próximo de private equity do que venture capital. E essa parte eu achava super legal, mas isso nunca se concretizou. E quando o Telecom se consolidou, a gente ficou pensando no que a gente ia fazer. E eu e o Edson brainstorming, falando, a parte mais legal não é a parte de negociação, de termos e condições, nada. É a parte quando a gente entra... Normalmente, a gente era advisor dos alvos de aquisição. E os grandes bancos, eram advisors dos consolidadores. E
E muitas vezes a gente era procurado pelos alvos antes dos primeiros approaches. Então, a gente queria justamente entender como que aquele business se comportava, ajudar o cara a entender quais eram as perspectivas e quais eram as sinergias que tinham entre os incumbents mais óbvios e tal, e aí sim engajar. E essa parte de descoberta do potencial desse business, de como que ele poderia evoluir, quais eram as sinergias, e inclusive porque, no fundo, assim, a gente já estava sendo procurado, porque com esse movimento todo do mercado, essas empresas iam perder competitividade e tal. Então, o entendimento disso como estratégia de negócios era super legal. E era isso que a gente gostava de fazer. E aí a gente pensando no que fazer e tal, falou, poxa, talvez aqui tenha uma coisa legal, e continuamos falando. Aí a Endeavor veio para o Brasil. O Edson virou um mega mentor. Nesse caminho nasceu a minha primeira filha. Então, enquanto eu estava lá cuidando da Helena, ele fazia o terceiro turno com a Endeavor, e sempre as trocas e tal. Puta, que legal, que bacana e tal. E era realmente... tinha alguma coisa ali que parecia muito legal. E foi então que, quando de fato acabou o M&A de telecom, a gente meio que teve um racha dentro da Cicerone. O resto da galera não achava que qualquer outra coisa que não fosse M&A não pagava a conta. E não ia pagar a conta mesmo, porque uma galera super mal acostumada com... Grandes deals. Deals grandes. Aí são os hotéis, aqueles hotéis que você ficava hospedado nos grandes bancos, eles replicaram também o modelo. Então, não ia pagar a conta. E aí a gente, então, falou, vamos, então, criar esse braço de participações, só que fora da Cicerone, e criamos, então, a Astela. Gente, não tinha, assim... 2011, né? Acho que foi. Não, 2008. 8, desculpa, 8. Aí, a gente achava que o que a gente tinha de experiência era o suficiente para convencer as pessoas de investir na gente. Mas aí, no final, a gente não conseguiu captar um centavo. Mas nem a minha família. E a do Edson também não. Ninguém sabia como o venture capital funcionava, a taxa de juros altíssima no Brasil. As pessoas falavam, eu me distanciei, eu perdi os meus amigos no mercado financeiro, porque ninguém conseguia entender que maluquice era aquela que a gente estava fazendo, e eu também acho que não devia conseguir explicar direito cá entre nós. Então, ficava um negócio esquisito, e aí, a gente se enfiou na Astela para criar tese, processos, posicionamento, o que a gente queria ser de fato nesse contexto. E a gente resolveu, então, investir grana nossa para sair um pouco desse first time fund, first time manager, que era uma pecha muito difícil. Era o que todo mundo usava para dar desculpa, era uma desculpa ótima. E a outra coisa também é que na época tinha lá os processos de FINEP, BNDES, ainda no modelo antigo, entre aspas, de relacionamento entre GPs e LPs, que era eles exigindo sentar nos comitês de investimento. E a gente já começava a escutar coisas de que atrasavam demais o processo, perdia-se deals, e os aportes eram difíceis, e fora que você tinha que casar com alguém que você não sabia se estaria lá por 10 anos, eram funcionários muitas vezes de confiança e tal. Você fala, puta, mudou o governo, não é mais essa pessoa, sei lá o que, acabou. E aí a gente acabou optando por não seguir essa alternativa de captação de dinheiro público.
Ou seja, não tinha outra alternativa senão o nosso próprio. E foi aí que a gente criou o Journey 1, que foi o primeiro fundo que a gente... Foi o primeiro fundo para a gente provar para nós mesmos que existia um business que podia ser chamado de Venture Capital no Brasil, que existia um mercado, e aí provar para os outros que a gente já não era mais First Time Fund, First Time Manager, e provar para os empreendedores que, apesar de ter pouco dinheiro, a gente conseguia ajudar, e que a gente podia ser interessante para eles também. Bom, e foi aí então que a gente começou a se posicionar como entrepreneur-friendly criador de valor nas empresas. Começamos a construir os processos de como que a gente ajudava, que depois viraram as máquinas, né? Máquina de vendas, máquina de produto e tal. E começamos a testar tudo isso. E aí o Journey 1 teve ele teve uma duração mais curta, porque durante o processo da gente pensar nas empresas que estavam mais promissoras, né, crescendo e tal, quem que nós procuraríamos, e começaram a surgir approaches de M&A para estas empresas, e esses empreendedores eles escolheram, alguns até por questões entre os sócios e tal, e outros porque entenderam que era um game que era muito difícil para eles. Tinham razões diversas, acabaram escolhendo vender a empresa. E foi aí que a gente, então, decidiu fechar o primeiro ciclo do Journey 1. Quem a gente estava, mas que a gente entendia que ou ia demorar demais, ou que já era um lifestyle business, mas que não escalava e tal, a gente devolveu a participação para os founders, fechamos o fundo para ter... fizemos 3 vezes cash on cash em tanto tempo, acho que foi em 7 anos o fundo, 31% ao ano de IRR, e esse era o track record, além de tudo que a gente foi construindo, além da reputação que a gente foi construindo junto aos empreendedores e tal, e a gente achou então que a gente ia captar o fundo 2, que isso é uma facilidade. Não. O 2 foi outro fundo micro, mas já possibilitou a gente a aprender a fazer gestão de recursos de terceiros, porque aí a gente deu um passinho em prol de se institucionalizar, que era de criar um FIP, e foi o que possibilitou que a Spectra entrasse com um ticket pequeno, mas bem pequeno, como algo... Deixa eu ver como vocês trabalham, como que vocês estão atuando nesse contexto e tal. Mais um family office que veio junto com a Spectra. E antes disso, todos os empreendedores que ficaram líquidos quiseram continuar com a gente. Legal. E aí, então... E mais dinheiro nosso, obviamente, que era bem relevante no Journey 2 também. Então, esse foi o Journey 2. Nessa época, já estava eu, o Edson e o Martino, já tinha entrado. O Martino era um empreendedor também de uma das empresas que a gente... Era mais um período de transição, assim, a gente ainda estava na Cicerone, ajudamos eles um pouco. A Real Media era um buyout de uma empresa americana, aqui no Brasil. E a gente ajudou eles um pouco também mais com consultoria. E aí ele saiu da Real Media e nos procurou, pensando no que ele podia fazer. Já tinha feito alguns investimentos anjos e aí veio para trabalhar com a gente. Então, o Journey 2 já éramos nós 3. O Journey 2 em 2015, isso, mais ou menos? 2014. 2014. E aí, no Journey 2, a gente investiu na Resultados Digitais, na OMI, na ClickSign, que alguns investimentos certos. Mas todos muito no começo. Muito no começo.
Muito É bem early. Então, a RD, a gente acabou investindo só na série A, que a gente perdeu o seed. A gente, bom, pelo tamanho, vocês agora dá para imaginar, não tinha nada, os bolsos muito fundos, então a gente tinha oferecido para o Eric um ticket menor e ele já queria uma rodada maior e a gente não tinha como, e no final ele acabou fechando a rodada com a DGF. Sim. Mas eram aqueles processos longos de muita conversa e tal, e aí continuamos as conversas com o Eric, principalmente o Edson, e quando ele levantou a série A, aí a gente de fato entrou. A OMI foi bem no comecinho. A ClickSign também foi bem no comecinho. E essas são aí nesse fundo teve uma experiência que foi muito doída, que foi a Lojas KD, que teve um processo de falência. Acho que de emblemáticos foram esses, assim. Aí depois, no 3, a gente começou com a expectativa de fazer um fundo menor. Quando o BID sinalizou que podia investir na gente, aí a gente aumentou um pouquinho o tamanho do fundo e aí sim, aí a gente acho que deixou de ser um micro VC para ser um VC. O 3 foi logo... 3 de 2014, o 3 foi em 2018, 2000, é isso? Foram 10 anos. 10 anos. Então, batalhando. A gente está em 2020, a gente está em 2022 e aí o 3 a gente demorou talvez um pouquinho antes, 2017, 2017, foi mais ou menos isso. Foi isso mesmo. 2014 a gente fez o 2, só que o 2, a gente, como já falava com os empreendedores há muito tempo, não sei o que lá, a gente fez o deployment num período bem curto. Sim. E aí, em 2016, a gente começou o 3. O 3 demorou... A gente foi meio que captando e investindo. Ele foi um fundo que demorou mais tempo para a gente acabar captando ele todo. E nesse período, a gente conseguiu aumentar o tamanho do fundo. E aí, sim, aí foi um fundo de 100 milhões de reais. Mas já com uma chancela legal e tal, um aprendizado bacana de fazer gestão de terceiros. No 3, a gente já conseguiu deixar uma reserva para follow-ons. E sempre com essa coisa de manter a proximidade com os empreendedores e continuar aprimorando os processos de ajuda, entendendo os modelos de negócios, o que era natural em termos de maturidade para cada estágio e tal, para ter mais ou menos um parâmetro. Então, foi isso que a gente foi construindo ao longo do tempo. Aí, o 4, a gente está terminando de investir ele agora e foi um fundo de $100. Aí sim, aí a gente deixou de ser um ongoing concern. Eu brinco que a gente deixou de vender o almoço para pagar a janta. Foram 10 anos empreendendo ali. Fazendo exatamente o que você falou, vendendo almoço para pagar a janta. Mas você falou, a gente estava conversando até antes, sobre esse tempo das rodadas. O que mais você acha que mudou, tanto em termos de rodada, quanto em termos do empreendedor, do fundo 1 para o fundo 4 agora? Bom, primeiro, né? Eu acho que o mercado hoje consegue entender um pouco melhor o que é esperado para cada estágio. Não só o que é esperado em termos de valor da rodada e aportes e etc., mas quais são os milestones? O que você tem que alcançar para estar apto a fazer uma próxima rodada? Aí, no finalzinho do ano passado, acho que teve uma distorção disso, porque o negócio se acelerou demais, então... Mas assim, as conversas passaram a ficar mais fáceis, no sentido de que
falar pro empreendedor, segura um pouco, acho que você vai captar uma rodada melhor se você esperar, ou se você construir tal coisa, deixa que a gente te ajuda e tal. Eram conversas mais fáceis, tranquilas de ter. E assim, começou a ter no mercado essa ideia de que era viável ser empreendedor. Então, deixou de ser uma última opção e passou a ser primeiras opções de muita gente. E não só pro first time founder, mas também o cara voltar, e mesmo que a jornada não tenha sido a melhor do mundo, ou ele entender que aquilo podia fazer parte da vida dele outra vez, e que ele aprendeu muito e que podia voltar, fora os bem-sucedidos que tinham um motivo adicional para voltar. Então, a gente começou a de fato ter um volume maior de gente nos procurando para entender, então tá bom, então me fala como que vocês funcionam, como que vocês ajudam, e se engajando, né, e entendendo o valor desse relacionamento, desse engajamento, e muito porque era algo que não era por um acaso, que eles estavam ali porque para eles era uma escolha, e que se não desse certo eles iam voltar e tal, e aí tem toda aquela história também do que construir alguma coisa com tecnologia significava em termos de transformação social e tudo mais. Então, a coisa tem uma missão e um propósito combinado com uma ideia legal, combinado com uma viabilidade razoável, isso criou um flywheel, né? No mercado. E aí E aí as coisas começaram a fazer sentido para todo mundo. Aí resgatei meus amigos. Começaram a olhar pra cá. Exato. Entendi o que você fazia. mas até ligado a isso, como vocês empreenderam vocês criaram, né? Foi da turma que criou a prática de VC no Brasil. Mas você teve 2 benefícios, que você foi analista de companhias. Então você tinha esse olhar analítico e crítico de companhias, algumas fechadas, mas muitas abertas. E além disso, vivenciou a rotina de M&A, de deals, né? Sim. Então, você tinha a vivência de analisar e fazer deal. Conseguiu transpor isso pouco a pouco para a Astella. Mas teve um momento que ficou claro, acho que no mercado, que M&A e private equity não é VC. E acho que vocês foram meio que os pioneiros a criar essa linha, assim, porque acho que a gente vê, ainda tem muita confusão, assim. Total. Quando você fala deal, é um termo aberto, genérico, que quem faz M&A PE pode transpor para VC, mas não é igual. Então. Quando você sentiu essa mudança? Essa pergunta é muito boa, porque na verdade eu senti logo no começo, e me deu um branco, assim, um vazio gigantesco, porque tudo o que eu imaginava que eu ia usar do meu legado não servia a princípio. Porque eram empresas que estavam em um outro estágio. Então, assim, o que servia? Servia, você aprende a fazer pergunta. Em research você aprende a fazer pergunta. Mas, cara, não tem modelagem, não tem, né? Não tinha... A empresa era um founder que muitas vezes sabia tanto quanto você do negócio dele, que ele estava começando. Então, assim, foi muito... Chegar a essa conclusão foi fácil, mas foi muito difícil, porque eu falei, puxa vida, eu achava que eu tinha armas secretas, e eu não tinha nada, então eu tive que reconstruir o que seria, né, o meu arsenal para poder play the game, né? Então, esse foi um momento bem difícil. Assim. Mas aí começou a virar um olhar mais subjetivo do que quantitativo sobre a companhia. É isso? Então, aí a gente começa, né, a pesquisar e a
E aprender também. Então, a questão do founder e do perfil do founder / time, como que ele constrói o time, era muito mais relevante do que qualquer outra coisa, a princípio, né? Lá atrás, no pre-seed. Aí, toda aquela coisa que você tem como analista, de falar com o CEO, com o CFO e tal, que eram executivos, você tem que criar um outro olhar para uma pessoa que vai construir, que os skills são totalmente diferentes, que precisa atrair gente sem dinheiro para pagar. Então, é outra história. Então aí a gente começa a criar não só processos e não sei o que lá, mas também o próprio mindset de como olhar para aquilo. Como olhar para como que aquela solução que ele está se propondo é de fato um problema. Porque para a gente como analista isso não é uma questão. Né? Não só o problema existe, como já está sendo resolvido de algum jeito. Então, quando você faz o shift, quando a gente fez o shift para Venture Capital, foi muito difícil, e não tinha muitos benchmarks para gente. Eu vou me espelhar em quem? No Brasil não tinha muita gente fazendo isso, não tinha gente praticamente fazendo. Então, a gente tinha que buscar referências e buscar inspiração em gente muito mais distante, muito mais longe. E a grande questão como é que você muda, faz o shift de mindset e quais são suas armas secretas, né? Então, acho que é esse que é o ponto, assim, a hora que você se vê sem arma secreta e sem entender ou sem conseguir olhar aquilo de uma forma coerente e que cognitivamente fizesse sentido, esse limbo que a gente se deparou no começo foi muito difícil para mim, muito. Mas, e hoje, assim, a gente tem, acho que chega um perfil onde Private Equity e VC eles já estão se misturando num late stage. Sim. Mas o que vocês, quais são as suas armas secretas hoje? O que você olha e como você diferencia não, isso aqui, apesar de estar no late stage, apesar de estar sendo investido por um private equity, é claramente uma startup e não uma empresa tradicional por esses motivos? Eu acho que assim, a primeira coisa que é muito importante em Venture Capital é que as empresas, elas têm, e é isso que a gente foi aprender e a estudar e sabe, com um volume de horas olhando as coisas, você consegue já identificar os padrões. Existe um arquétipo de crescimento e de desenvolvimento do negócio em si, mas como que tudo se transforma, desde do founder, o que ele traz e o que ele consegue criar e como que ele vai se transformando, né, para assumir outros desafios, e como que o time vai sendo construído, como que como que aquelas pessoas vão se complementando em termos de skills, em termos de visão de mundo e etc., até uma fase lá no late stage. Então, olhar esse padrão de crescimento e identificando para cada estágio quais são aqueles elementos. E isso a gente já consegue fazer de uma forma quase que intuitiva, né? Você vai vendo milhões. E é isso que eu acho que essa é a arma secreta, né? Na escolha. Então, a nossa lista de critérios deixa de ser um to-do list para ser algo absolutamente internalizado, e aí você constrói a tese e entende os building blocks e tá ali. E a conversa com o empreendedor também passa a ser tranquila, natural que cada um tem um estilo próprio e natural que cada um atraia empreendedores de estilos diferentes, ou não mais de negócios, mas sim da forma de se engajar.
E eu acho que aí tudo isso vai ficando claro e você vai tendo a consciência e a confiança de que está no caminho certo, assim. Mas demorou, assim, porque você fala, bom, mas e aí, sem armas, que armas e tal? Mas você falou muito do empreendedor, do founder. O que para vocês, Astela, que cada um tem um perfil, mas para vocês, Astela, o que você olha e fala, putz, esse é o empreendedor que eu quero aqui, pô, histórico, de onde o cara veio, ou se o cara já não é um first time, o que é o empreendedor que você olha e fala, putz, eu queria esse cara aqui no meu fundo? Eu acho que é menos de onde ele veio e mais aquele cara que tem uma curiosidade nata, assim, e uma... Acho que a combinação de curiosidade com uma... eu não diria nem que é humildade, porque eu já vi caras que não são humildes com um mindset parecido, que é do tipo... eu preciso saber o que eu não sei. E às vezes você não precisa ser necessariamente humilde para isso. E essa coisa do eu preciso saber o que eu não sei é muito importante, é muito relevante. E aí o cara entende que tudo pode ser recurso para ele. E quando ele olha para a gente, gosta do relacionamento, entende que a gente pode ser um recurso para descoberta, aí é mega legal. E você viu muito a mudança desse perfil nos últimos... Agora já são o quê? 14 anos? Eu acho que a gente foi aprendendo a olhar isso com mais velocidade e também o empreendedor já sabe muito como que a gente trabalha. Então, acho que tem menos... o match é mais fácil. Ele já chega mais pronto para você. Mais pronto. E no passado, assim, o que a gente via era mais do que a gente vê hoje. Talvez fosse empreendedores mais ingênuos, achando que eles podiam trazer modelos de negócios muito parecidos para o Brasil, com pouco entendimento do mercado, de como que aquilo deveria ser adaptado para o mercado brasileiro. Isso eu acho que é raro a gente ver hoje em dia. Acho que já existe uma consciência de que o entendimento do cliente é muito importante, e aí a escolha, né, aquela coisa do early stage ter um foco, quem que é a persona e tal, isso já está mais claro em geral para os empreendedores. E aí, obviamente, que a construção da ferramenta tem que permear esse usuário, esse consumidor, e não o que ele viu ser viável fora. Então, acho que nesse aspecto, a grande mudança acho que foi essa. Assim, E com relação a risco? Como o pessoal lida com risco? Porque acho que vocês viveram isso também muito de perto, né? Vocês colocaram tudo, patrimônio pessoal, para fazer a jornada. Isso é muito comum no começo, né, do ecossistema. E a gente, hoje, agora, realmente, quando você está ainda concebendo a companhia, você já consegue se relacionar com investidores. Você é empreendedor, você consegue pegar dinheiro de terceiros para investir na sua ideia. Então, o nível de risco, a exposição a risco do empreendedor é menor, no mínimo conceitualmente, né? Mas como você foi vendo isso transitar no tempo? Foi mudando, né, ao longo do tempo. Eu acho que, assim, tem... Na nossa época, né, tinha aquele perfil do cara que já passou um tempo como executivo e que resolveu empreender, e aí ele tinha um certo conforto. Na época também, muitas vezes o dinheiro do anjo custava muito caro para o empreendedor. Então, tinha uma dinâmica de risco quase que perversa, porque muitas vezes ele na primeira rodada entregava tudo. Então, e esse era até hoje ainda é uma questão que a gente discute, mas com uma magnitude menor, mas esse era um problema. Então, por exemplo,
a OMI foi um caso que a gente precisou ajudar. O Lombardo tinha um relacionamento com os anjos que acabaram consumindo demais do cap table dele no começo, e a gente conseguiu conscientizar e explicar como que funciona, tanto para ele quanto para os anjos, e isso viabilizou a rodada. O Eric, ele já tinha tido uma experiência anterior, e já tinha vindo com um entendimento do cap table e da construção das rodadas um pouco mais realista, eu acho. Então a gente teve precisou ajudar menos, e até a rodada dele com a DGF foi uma rodada VC tranquila. Mas eu te diria que se a gente não foi o primeiro cheque, todos os outros empreendedores tiveram alguma questão com essa questão, com o cap table, e eu acho que isso era o que era um pouco o que permeava, né, a visão de risco, assim. O anjo trazia essa visão de que o dinheiro tinha, assim, uma coisa embutida de risco que era mais palpável. Sim. O trabalho do empreendedor, não. Então tinha uma coisa meio que nebulosa. E ao longo do tempo, foi se entendendo, de fato, como que media isso e qual que era a importância daquele cara que era o executor. Porque quando a gente pensa anjo, quando a gente pensa, né, no conceito anterior de execução, até pela palavra executivo, o legado que esses anjos traziam era de que a pessoa podia ser trocada. E o empreendedor não pode ser trocado. Então, aí sim que se começou a ter uma visão de que de fato era aquela pessoa e que de fato tinha um risco para ele, que não era que era importante, porque para ele, para o negócio, que era importante, porque ele não podia ser substituído. Então foram todas essas coisas que foram de fato criando um ecossistema mais maduro. E qual você acha que é o papel do fracasso nisso? Porque o fracasso muitas vezes é escondido, até hoje. Hoje tem uma aceitação muito melhor, mas o que sai nos jornais, na mídia, é a captação, o exit, não é o fracasso. Total. Cara, eu acho que até hoje, né, o fracasso é mal visto, mal interpretado, mal falado nas escolas, né? Você foi mal, você errou o exercício ou qualquer coisa, não é como faz parte, você está aprendendo. E no fundo, o fracasso ele faz parte da jornada, porque ele é o grande momento de aprendizado. E aí, assim, se você vai fracassando no meio do caminho e vai conseguindo, né? Porque a jornada não é uma jornada de sucesso de cabo a rabo. Então, você tem inúmeros fracassos ao longo do caminho que você vai conseguindo medir, medir e refinar ao longo do tempo. E às vezes é um fracasso porque o negócio, de fato, não é viável. Mas eu acho que tem que ser entendido como parte da jornada e do processo de aprendizado. A grande questão de Venture Capital, quando você pensa no que são as rodadas, em termos de... E a hora que você olha para o fato de que cada rodada tem um valor médio, um tamanho médio, uma diluição média, e os milestones... que tem correlação com os desafios, a jornada de Venture Capital é uma jornada segmentada para que você consiga ir diminuindo o risco de fracasso total e absoluto ao longo do tempo, tendo
uma visibilidade de uma saída ou das próximas rodadas ao longo do caminho, sem ser um desastre, sem colocar tudo a perder. Eu acho que o que esse arquétipo ou essa régua, esse framework que o Venture Capital traz é justamente para permitir que o erro ou que o fracasso não seja algo que inviabilize o ecossistema inteiro e tudo mais. E aí, o que foi interessante, assim, ainda tem chão, mas foi como que tem muito chão, mas como que a gente vai mudando, inclusive a regulamentação, né? Para não ser algo que o cara nunca mais possa ter uma conta no banco depois, né? Sim. Acho que esse é o... E a personificação da pessoa jurídica, né? Ser isolada, exato, né? Isso está contido naquela companhia, né? Com todas as suas regras. Exatamente. Então, por exemplo, uma das coisas que foram importantes nesse processo, que foi muito doído da Lojas KD, mas foi como que a gente conseguiu defendendo, né? Cada instância. Então, no começo da falência, tava todo mundo dentro de um mesmo pacotão. E eu, que era a conselheira da empresa na época, vira e mexe, tinha parte da minha conta bloqueada. Nossa, por conta de... porque tem duas coisas que os juízes olham com lupa, que é a história do direito do consumidor e a questão trabalhista. Sim. Então, por exemplo, o Tribunal de Pequenas Causas de Consumidor é quase que bloqueio imediato. Bloqueia para depois ver o que acontece. E aí, vira e mexe, vinham essas coisas na minha conta. O que a gente foi conseguindo fazer ao longo desse processo todo cara, ela é conselheira e respondia por uma organização. Aí dessa organização tinha o fundo. E aí, mas esse fundo tinha 5% de participação na empresa. Então, assim, qual que é o limite da responsabilidade e tudo mais? E a gente foi conseguindo destrinchar... E a gente saiu do polo passivo da falência da Lojas KD e assim, acho que isso como um todo, né, como precedente, acho que as pessoas falam um pouco disso, mas como precedente para tudo, acho que foi bom, doído, mas importante, assim, eu diria. A gente falou muito com o Baldutini e com a Potência sobre risco e sobre isso no Brasil. Mas você falou um pouco você falou da régua. Você acha que ano passado, não só o ecossistema de VC, mas a gente viu isso no mercado aberto também, você acha que a gente perdeu um pouco a mão da régua? Ah, sim. De repente, a coisa de você ter um conjunto de milestones que pudessem ser medidos, um tamanho de time que pudesse corresponder, né, aos desafios e etc., passou a ser mais fluido, ou passou a ser menos relevante do que alguns sinais de liquidez ou de tração que tinha ali e o tempo entre as rodadas começou a ficar curto demais, e aí o processo de amadurecimento das empresas para ir, né, construindo ao longo do tempo, ficou, de uma certa forma, relevado, ou em segundo plano. E aí, sim, acho que muito dinheiro, às vezes, ajuda, porque você vai trazendo mais gente, mais recursos, então você traz um cara mega sênior e tal, mas, às vezes, isso não é suficiente, né? Porque tem toda uma questão de cultura, de relacionamento, que, poxa, o que significa trazer esse cara, né? E aí, então, assim, você permite errar mais, mas isso não necessariamente mantém o preceito básico, que é o quanto que você tem que
criar de valor para os seus stakeholders, né? E aí é que é a questão. Quando aquele deployment passa a ser destrutivo de valor, né? Você coloca em xeque todo o ecossistema, todo o modelo de negócios de venture capital. E eu acho que é isso que... essa que é a preocupação. Eu acho que e aí, a questão era que enquanto os mercados públicos estavam tradando a múltiplos valuations muito elevados, você conseguia entender, né? Esse caminho. E aí ficava a questão, mas o que está acontecendo para que esses valuations sejam... que o mercado entenda que dá para pagar tanto para uma empresa lá na frente, no late stage. E aí que você começa a ver, né, algumas distorções, mas também tinha a ver com o momento. Um momento de taxa de juros muitas vezes negativa no mundo inteiro. Então, o custo do capital era muito menor. E aí sim, fazia muito sentido. E a gente veio vindo, né, de um processo de redução de taxa de juros constante. Acho que foram 20 anos no mundo, né? No Brasil, muitos altos e baixos. Mas no mundo, a taxa de juros sendo reduzida período após período. Um momento de blackout total, que foi a história da pandemia, onde os governos injetaram muita liquidez nos mercados. E aí deu no que deu. E aí a hora que você fala, putz, qual que é o reset aqui, né? Que começa de novo. E talvez a gente ainda vá ver vários ajustes ainda por algum tempo. Sim. Eu não sei se já aconteceu tudo, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o patamar de juros que vai ser o novo normal. Apesar de que acho que aqui no Brasil a gente tem mais visibilidade disso do que fora, por incrível que pareça. Mas como tudo é muito dependente, né? Eu acho que a gente ainda sofre desse momento. Mas você acha que em termos de volume de capital, a gente ainda tem muito espaço para crescer? Ou a gente, sei lá, no passado talvez chegou próximo do que o nosso mercado comporta? Não, eu acho que ainda tem espaço. E aí, se você for pensar, tem vários indicadores, né? Percentual do quanto o venture capital representa em relação ao tamanho do mercado de ações no Brasil. Ainda tem um espaço gigantesco. Alocação das famílias em venture capital também ainda tem um espaço muito grande. Então, eu acho que e esse que é o ponto, né? A gente ainda sofre os reflexos da economia global como um todo, mas a gente está numa situação onde dá para entender nos próximos... Não dá para saber o que vai acontecer daqui a um mês ou dois, mas dá para saber que nos próximos 5 anos a gente consegue ver, né, uma trajetória dos juros voltando. Dá para entender que venture capital ainda tem espaço para crescer, ou seja, você tem uma certa visibilidade assim do setor, do segmento, mas a percepção de risco no mercado está muito grande. Aí por ser ilíquido, principalmente, por as pessoas não entenderem muito bem a dinâmica, pensando principalmente em investidores brasileiros, ainda existe bastante fricção e restrição. Você acha que essa percepção de risco talvez seja o principal coisa a ser destravado para a gente atingir esses percentuais de investimento por PIB, investimento em VC versus mercado aberto? Eu acho que tem várias coisas. Eu acho que, primeiro, ainda não é disseminado como que é a dinâmica de venture capital e a importância de você participar dos vintages. Então, muitas famílias ou muitos investidores, eles investem e aí depois eles falam, não, mas agora, dado que a taxa de juros está alta, eu vou privilegiar renda fixa.
Então, o olhar para as classes de ativos e o entendimento de que precisa ser consistente e coerente no tempo, e que os vintages, eles às vezes têm uma correlação inversa, né, com o momento que você está investindo. Isso ainda é muito pouco disseminado e tem uma percepção. É difícil, porque é contraintuitivo. Você vai falar, mas eu vou investir agora em algo que é ilíquido com a renda fixa alta. Só que um fundo investe num período de 5 anos. Então, sim, ele começa a fazer as chamadas com a taxa de juros alta, mas se a gente tem a perspectiva de que vai cair, no tempo é uma média. Sim. E a outra coisa dado um ajuste de valuation e de tudo no mercado, e dado historicamente que as crises privilegiam, né, os missionários, eu diria, o momento é ótimo, mas a percepção de ilíquido, de incerteza é algo que é contraintuitivo para o investidor. Ou seja, uma gestão, uma consciência que a gente ainda... É difícil no Brasil, né? De gestão patrimonial, né? Exatamente. De muito longo prazo. Para o brasileiro, 10, 8 anos é muito longo prazo. Muito. Mas quando você está falando de gestão de patrimônio, é médio prazo. Exatamente. Para não dizer curto, né? Então, essa combinação de visão de prazos. Mas acho que até com a distribuição do perfil de investimento, né, que a gente está amadurecendo, a gente até conversou com o Jean Carsten, que é especialista nisso, mas acho que casa com uma outra coisa que é daí com relação a startups, que é empresas de tecnologia, a gente sempre fala, precisa de dinheiro na frente. Que é isso também tem o outro lado daí das famílias que foram empreendedoras, né? A gente tem uma tradição de economia real, que você vai pondo dinheiro, o caixa volta num período de tempo controlado. Exatamente. E em tecnologia é o contrário disso. Você põe muito na frente, tem o risco dela se comprovar, total. Mas quando se comprova num período de tempo futuro, é muito dinheiro que vem. Exatamente. Dadas as empresas de tecnologia, bom, as nacionais, mas principalmente as internacionais, né? Isso também acho que tem uma coisa para a gente educar, né? Também o mercado. Sim, total. E essa visão, né, ainda tem muita assimetria de informação no mercado, então as pessoas não conseguem distinguir qual que é o estilo de cada gestora e como que escolhem as gestoras. E aí fica difícil de entender se aquele fracasso foi relacionado a uma má escolha ou se foi relacionado a alguma coisa inerente a um risco que existia, né? E eu acho que esse é que é o... tem muito mais ruído, de fato, e tudo isso assusta muito os investidores, né? Sim, então, sim. Tirando essa ponta de investimento, quais outros gargalos você enxerga no nosso ecossistema? Eu acho que hoje tem uma questão de... se você fizesse essa pergunta para o empreendedor, ele falaria, eu demoro muito para contratar pessoas de tech. Então tem isso. Eu acho que tem sim uma inflação desse profissional. E acho que também tem hoje um gap do olhar para o produto, não só na parte de tech, mas quem que olha para o hábito do consumidor que precisa ser alvo daquele produto, e que como isso pode ser ou transferido para um user experience e para códigos. Esse profissional do meio que conversa com tech e que conversa com o consumidor, que é quase que um antropólogo, vamos supor, esse cara
é difícil de ter. É muito difícil. A gente chama muito de PM, né? Product Manager, ou PO, Product Owner, vai um vocabulário até... E isso é interessante, a gente até tem dificuldade de vocabulário. A gente está falando, mesmo profissional, uma empresa usa de um jeito, outra de outro, e o fundo usa de outro. Exato. Mas é exatamente isso, é o cara que traduz a dor, a necessidade em um produto tecnológico. E consegue traduzir isso em explicar, ainda nem em código, mas em direcionamentos do que programar, né? Exatamente. Isso é mega complicado e ainda a gente ainda vê muito o founder que perde a proximidade com o consumidor ou com a persona no meio do caminho, porque daí as coisas começam, o vórtex começa a acontecer e ele contrata e ele não sei o quê, tem tanto incêndio e aí perde o contato com justamente com a pessoa que ele tem que estar falando mais tempo e entendendo mais. Porque, assim, toda adoção de produto, mesmo que seja pequeno, envolve uma mudança de hábito, de comportamento. E quanto mais cedo você entender como que você ajuda a pessoa, né? E quem é a pessoa que precisa ser mais ajudada, daí a coisa da escolha seria melhor. E ao longo dessa jornada, muitas vezes os founders se perdem nesse caminho, e aí essa pessoa que precisa entrar para isso é difícil de achar, muito difícil. Porque precisa de uma formação de humanas, precisa conversar com tech, então é complicado. A gente tá indo para 1 hora já. Opa. Que nem a gente tava falando antes de ligar a câmera, se deixar a gente fica batendo papo o dia inteiro. Já ficou 1 hora conversando aqui antes de começar. Eu queria ir para algumas finais, agora mais focado em você. Para você, Laura, o que é ter sucesso profissionalmente? Para mim é você poder combinar uma realização pessoal muito forte com entender que você está fazendo parte de uma transformação para o bem da sociedade, da economia como um todo. E é esse que é o ponto. Quando eu trabalhava em banco, eu não sentia isso. Eu não sentia que estava sendo parte de alguma coisa. E quando eu olhava racionalmente para o que um banco significava, o que eu estava fazendo ali, racionalmente você consegue entender que aquilo tem uma função, né, função social ou qualquer coisa. Mas o que acontece é que tinha um desajuste de cultura e de valores que eram tão grandes que eu não conseguia achar que era o melhor jeito de fazer. E quando a gente vislumbrou criar a Astela, que a visibilidade ou a ideia de que eu podia fazer algo dentro do mercado financeiro, mas com outro tipo de relacionamento, não só com as partes, né, do negócio em si, mas também com a economia e a sociedade, foi muito reforçador da jornada. E essa coisa, né, o que um incumbente e um challenger trazem, né, para essas forças sociais são muito, muito importantes. E aí quando você entende, né, que esse cara que é o desafiante, ele traz uma lógica muito diferente de relações, de uso dos recursos, e o que isso representa para a inovação de uma sociedade e o que isso representa, inclusive, para os alicerces, né? Por exemplo, toda vez que nasce uma nova classe de insurgentes, que vamos chamar que são os empreendedores de cada época, a relação deles com o poder público muda. Isso muda todo o tecido da sociedade. E é isso que é muito legal, né? Então, eu comecei a vislumbrar que uma boa parte do que a gente via de mazelas na sociedade brasileira poderiam, com o tempo longo, ser mitigadas ou endereçadas simplesmente por um mindset diferente, um mindset que
que é desafiante e que, por ser desafiante, ele precisa trazer uma outra força, outros recursos que não os tradicionais dos que os incumbentes estão ali confortáveis e confiantes, né? Então, essa transformação do tecido e que a gente chama de inovação e quando, né, a dimensão do que isso podia significar foi muito reforçador para mim. E aí foi a junção de tudo isso, além, obviamente, de poder construir um negócio de sucesso, foi o que me sustentou nos altos e baixos. Assim. Isso que eu ia perguntar, se naqueles 10 primeiros anos onde vocês estavam ali, Journey 1, Journey 2, batalhando, quantas vezes você pensou em desistir? Então, muitas. mas é isso essa que é a questão. Eu sempre entendi que eu tinha a escolha do não fazer. Sempre. O ponto ao longo da jornada, eu também entendi que tudo aquilo que eu não sabia, que a falta do arsenal, que eram questões muito ligadas a mim, a desenvolvimento pessoal meu. Então, o continuar, às vezes eu arrumava desculpas outras, assim, vou dar mais um tempinho, ou, conversei com tal pessoa, nem achei tão legal, eu não tinha achado legal porque eu estava interessada em outras coisas. E, às vezes, o interesse, né, nessa coisa do desenvolvimento pessoal, do que isso pudesse representar para mim, nem sempre foi claro. Mas tinha alguma coisa ali que sempre foi espinha dorsal do continuar. E é justamente isso. Que são esses arsenais, né? Que a gente vai criando. E dá pra... Eu tô considerando você e o Edson lá no começo como empreendedores. Tá. E aí eu vou juntar empreendedores e startups com empreendedores que a gente teve vários aqui que criaram seus fundos. Dá pra ter um estilo de vida saudável e empreender ao mesmo tempo? E mergulhar de cabeça no negócio? E isso, claro que com o desafio de ser mulher. Acho que é importante destacar. Você foi talvez a primeira VC do ecossistema. Sim. Então, dá. É difícil, mas dá. E por que é difícil? Porque precisa de ajuda. Então, por exemplo, se não fosse um acordo meu, do Alexandre, meu marido, de que um ia fazer uma parte, o outro também, e que não importa quem estava ganhando dinheiro, quem não estava, todo mundo ia trocar fralda, por exemplo, teria sido impossível. Então, eu acho que uma boa parte da sensação do difícil vem de uma estrutura familiar equivocada para os desafios de hoje em dia. E também de um estilo de vida, talvez, né? Essa coisa dos dois trabalharem, quem que fica, quem que cuida, quem que faz e tal. Ainda hoje é muito difícil, às vezes, você explicar num ambiente corporativo que você precisa sair mais cedo, porque... E é muito difícil você... né? Antes do Covid era impossível você falar que queria trabalhar de casa. Não, trabalhar de casa era sinônimo do cara não quer trabalhar. A passo que podia ser justamente o contrário. Ele quer ser mais produtivo, ele quer estar com mais paz de espírito, perto de quem precisa ser cuidado. Não exatamente cuidando, mas... Para mim era isso. Assim, a gente sempre foi remoto, sempre teve muito tempo remoto nas telas. Lá no começo, porque a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. E depois porque a gente entendeu que não precisava estar sempre todo mundo junto. Estar próximo, então tá ali com a babá, tá na escola, mas estar próximo me dava uma paz de espírito. Hoje elas estão grandes, a Helena vai fazer 16 e a Marina tem 13. Então já não dá. Mas às vezes dava uma ansiedade muito grande o sair de casa, por não saber o que ia estar acontecendo. Então, essa coisa do trabalhar remoto, só de estar próximo, já dá uma paz de espírito, que dá um boost
de produtividade gigantesca, assim. Então, isso foi uma coisa sem querer, né? Que foi acontecendo, que para mim me ajudou demais. E essa coisa do entendimento de que a terceira jornada, que é a jornada da casa, ela não tem que ser feita só por né? E tudo bem eu não fazer. E tem coisas que eu não gosto de fazer. Então, e tudo bem não gostar também, entendeu? Então, esse que é o ponto. E eu acho que sem isso, aí é difícil. E, nem sempre foi tudo fácil. Porque parece, falando assim, que é tudo fácil, mas é uma negociação diária. É uma marcação homem a homem. Fala, pô, a gente combinou, entendeu? E aí, esquece, porque o pai fez diferente, porque não sei o que lá, tem N questões, entendeu? Então, não, mas a gente combinou. então, assim, é uma negociação todo dia. Mas só para concluir, você está trazendo um ponto que é super, super importante. A gente aborda um pouco isso no risco, mas que ou não, da jornada, que é isso, a pessoa se conhecer bem e tá com uma rede ao seu redor que suporte a jornada. Né? Seja Exatamente. Empreendendo, seja até próximo disso que é a VC. Todo mundo, seja a família, tem que entender o caminho que a gente está escolhendo, né? Total. E se isso não está equilibrado, vai dar ruim em algum momento, né? O problema é que, assim, equilibrado mesmo nunca vai estar. Sim, é verdade. Vai ser sempre uma briga, vai ser sempre uma disputa entre dois polos. E eu acho que o polo não é o outro. Sim. O polo é um legado que a gente carrega, né, nesse contexto todo. Do que é a demanda, do que você precisa e gostaria de fazer versus o que eram os costumes de quem te ensinou a fazer, né? E aí como que você aprende a fazer de outro jeito. Acho que essa é uma tensão muito, muito importante e que ela permeia as organizações, tudo. Então isso é muito difícil. O entendimento de que é uma luta diária, que tem que ir fazendo, não é uma luta, é uma negociação diária, que tem que ter a conversa sempre, nem sempre tá na cabeça das pessoas. E às vezes é muito personalizado tudo isso. Então é o meu marido que não faz, é o meu chefe que é um idiota, ou qualquer coisa assim, entendeu? E às vezes não é, né? E o que a Laura de hoje falaria pra Laura lá do começo da jornada? Então, lembra que eu falei para vocês que essa coisa do ter que se reinventar foi muito difícil? Eu carregava uma culpa enorme, porque eu achava que eu tinha que ter muito mais cara de pau, falar um monte de besteira sem saber, que não tinha... que eu não tinha que ou me esconder, ou que eu tinha que fake until make. E assim, era inconcebível para mim falar para os outros que eu tava perdida, ou que eu tava insegura, ou que tava... E isso para mim foi difícil, assim, porque as pessoas, se você não fala, as pessoas não entendem. E aí, cadê a Laura, que era analista, trabalhava no Santander, no Garantia, não sei o que lá? Cara, não é mais, entendeu? É precisar de se reinventar, podendo dizer que você está se reinventando e que no começo você não vai saber, entendeu? Acho que esse que é o ponto. E acho que todo empreendedor passa por isso, né? Sim, passa. Acho que esse é isso mesmo. A gente preparou, antes da gente encerrar, a gente preparou um mimo, um kit. A produção dos nossos apoiadores. Pô, mas eu não fiz nada ainda, eu quero apoiar mais. Que isso? Só de ter aceitado aqui. Obrigada. Contar um pouco da sua história. A gente tem que tomar junto. Que legal. Obrigadíssimo. Gente, muito bom. Laura, cara, muito obrigado. Acho que foi sensacional. Obrigado por aceitar participar. Tem algum recado do final que você queira dar? Alguma coisa que queira falar para quem está empreendendo agora, para quem está no começo da jornada?
Então, para quem está empreendendo agora, acho que talvez a minha grande lição sirva, né, para mais alguém que é se cercar de pessoas que possam suportar a jornada, suportar os desafios e os não saber, né, o não conhecer e o não saber. Então, acho que esse é um ponto. E isso eu só fui aprender muito tempo depois, porque quando eu fui pro Kaufman, ser fellow do Kaufman, e eu fui carregando isso, né? Quando eu fui ser fellow do Kaufman há 4 anos atrás, que eles trazem tudo isso e todos os desafios como algo muito natural, e quem vai ser o seu mentor, né? E a possibilidade de você ter vários mentores para várias coisas e tal. Então, essa eu acho que é uma questão. E o mentor não é um mentor que tenha technical skills, é um mentor de vida, né? Então, eu acho que é isso que a gente não aprende isso na escola, por exemplo, né? Pô, sensacional. Fantástico. A gente poderia ficar aqui batendo papo umas 3 horas, mas aí o pessoal, ninguém vai ver um episódio de 4 horas. Só se a gente convidar pra tomar um vinho, né? E o pior é que a gente nem pode beber, porque vai pro YouTube. Não pode. Então, senão a gente abriria aqui. Opa. Mas, cara, muito obrigado. Imagina. Pô, foi muito bom o papo. Você que tá assistindo a gente, lembrando que esse é mais um episódio do Venture, uma série onde a gente conta a evolução do empreendedorismo digital no Brasil. Hoje com a Laura, todos os outros episódios, inclusive com o Edson, que a gente falou bastante aqui, que foi na primeira temporada, estão lá no site da Snack, snack.co, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no nosso YouTube, todas as plataformas, também lá no Spotify. Ssó procurar por Snack, SNAQ, que você vai achar todos os episódios. Dani, obrigado. Laura, obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Vou estar mais próximo, não nas câmeras, nos bastidores dessa vez. Boa. É isso, até a próxima, pessoal. Valeu, gente.